isto é para estar aqui. Pá, mas o que é isto? O Sr. Martins está aqui a pesquisar. Os dedinhos. Mas é comigo. Como assim? Sabes que eu preciso conhecer. Ele, como assim eu? Epá, aqui em Portugal não vai dar porque as pessoas percebem logo que isto é Mas uma eu tenho uma fraude. coisa para... Põe. Vou pôr um alarme. Põe. Acabava o trabalho e depois Muito nós. giro, muito giro. Agora anda a trabalhar. Vamos, futebol. Assim vamos ter de falar de outra maneira. 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 Olá, este é o podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, com Miguel Góis Zé Diogo Quintela. E Ricardo Araújo Pereira. Sabe o que é isto? Não faço ideia. É para as pessoas que ouvem isto com vezes 2. Chupa! Agora ficou normal. Ficou normal. Eu ouço a maior parte Isso é dos boa podcasts em dois. Também eu. Vezes dois. Também eu. Chupa em ti então. Bem, a mim, eu, por exemplo, o podcast que o Ricardo participa, o segundo melhor podcast em que ele participa, que é o do Governo Sombra, eu vejo vezes 2 e salto as partes do Ricardo. Exato. Podemos também fazer o contrário. Que é que vamos falar muito depressa que as pessoas não percebem nada. Sim. É giro também. É giro também. Enfim, olha, propostas para outros dias. É engraçado. Gostas mais de participar neste podcast ou no teu outro? Quais são os teus amigos Eu preferidos? não gosto de participar em nenhum podcast. Mas quais são os teus amigos Sim, o que preferidos? é mais interessante? Não vou estar a escolher. Carlos Vaz Marques é superior ao Sr. Martins. Muito superior. Muito superior. Qual é o tema de hoje? Como não podia deixar de ser, o tema de hoje é acabou-se o futebol. Então acabou-se o futebol. Mas por acaso continua o futebol. Realmente, Só que nós é que já não. Nós é que já não. Futebol Nós é que já não. é uma caixinha de surpresas e Portugal perdeu contra a Espanha. Olha, Ninguém não estava à espera. Nem eu. O verão, a praia, bom tempo. A sério? No Casino Online Bacana Play não há surpresas desagradáveis. É um mundo de entretenimento garantido. São mais de 2.200 jogos num só lugar. Das slots clássicas aos jogos com funcionalidades avançadas. Com promoções todas as semanas. Quer chova, quer faça sol. E não te esqueças, joga sempre de forma responsável. Bacana Play. Dá um play na vida. Uma equipa que não tinha conseguido ganhar ao Congo. Eu não dava à espera que depois... Sabe o que é que é? Espera aí, Ricardo, mas então tu esqueces que nós esmagamos o Uzbequistão. Mas realmente vamos fazer a cronologia, não é? Portanto, primeiro, 1-1 com o Congo. E as pessoas, acho eu que naturalmente disseram: 1-1 com o Congo, acho que isto não é muito bom. Ai meu Deus, tantas críticas. Ai, toda a gente tem opiniões sobre. Toda a gente. Mas o que é que a gente devia ter feito? 1-1 com o Congo. Portugal. Infelizmente Tu não me digas não que fizemos tu isso. achas que a seleção devia ter ouvido as críticas. Tu não vais dizer isso. É mais do que isso, eu por mim cagavam nas críticas, que é o que eu acho que... Ouvir e Não, perceber sim, quais são mas- as críticas que fazem mas repara, sentido, o que é no que há, mínimo- o que é que deve ser corrigido. Eu não acho é? que no mínimo era aqueles 25 milionários que ali estão, que têm uma profissão pública e sabem que é sujeita a observações do público em geral, que ainda por cima- Normalmente, adulação. que ainda por cima adora o desporto que eles praticam. O mínimo era olha, corremos mal este jogo, quer lá saber do que é que estão a dizer, se estão a dizer bem, se estão a dizer mal, não sei o quê. Saber. Era agora dizer, tantas críticas, e realmente, e não nos largam, e toda a gente tem opiniõezinhas. Toda a E gente quando- percebe de futebol. Exato, e E pessoas... é mentira, porque há pessoas ali que se vê que não percebem nada. Pois é, mas repara, quem diz muito bem da seleção sempre
tem o curso da UEFA, de nível 4. Tem o curso da UEFA. E, portanto, muito giro essa história de... Ai pá, tantas críticas. Seguir ao Congo, não foi? Mas depois... porque este jogo não é nada... acham que é significativo? Agora um empate contra o Congo, pronto, já não é... Não, sabes o que é significativo? Ganhar ao Uzbequistão. Isso é que é um teste, pá. Isso é que é um teste significativo, pá. Esse é que é. Mas aquilo que me custou mais a seguir ao jogo foram as declarações do nosso selecionador. É sempre doloroso ouvir algumas coisas que ele tem para dizer. Primeiro dizer que não falhamos, porque hoje perdemos um jogo com uma equipa que é favorita, jogamos olhos nos olhos, fomos nós mesmos, mostramos um talento individual incrível, uns valores de equipa que são os valores do povo português para estar muito orgulhosos. Ganhar ou perder, ganhamos a Liga das Nações na final, nas grandes penalidades, são detalhes. Quando jogam as grandes equipas, é isso o que acontece. Levo comigo o nível de consistência, número de golos, número de pontos, que é isso que é muito difícil ao nível de seleções, os conceitos tácticos, tudo aquilo que a equipa tentou. Portanto, não falhamos, diz Roberto Martínez, e depois usa este argumento que é, não, perdemos contra a Espanha. Zé Diogo e Ricardo, porque é que nós estávamos a jogar contra a Espanha? Pois, boa questão, Miguel Góis. Eu acho que isso é muito Foi giro. porque quando empatámos com a Congo. Colômbia Não, e com o Congo. Foi quando a gente Não, mas contra a Colômbia ele sim. já sabia que precisava de ganhar precisava o de jogo. ganhar para ir para o outro lado do quadro, Exatamente. para não apanhar a Espanha. Colômbia giro. que hoje, portanto, Nós estaríamos a jogar agora, estaríamos a jogar Para contra jogar a Suíça, a Suíça. em vez de Espanha. A Suíça é quem espetámos 6 no último Mundial. Exatamente. E portanto, se calhar fazia diferença estar em primeiro do grupo. Sabes o que é que eu quero? Eu quero saber qual é a origem social deste espanhol, pá. O Roberto Martínez, que se apresenta a seguir a este Mundial, ele apresenta-se a dizer assim: não falhámos, muito bom, foi excelente. Isto é um caso da segurança injustificada dos betos. É um fenómeno. Pá, eu nem sequer gosto muito da palavra beto porque, pá, enfim, tem algumas dificuldades de... Há uma confusão sobre a palavra beto. E é uma coisa muito licial, não é? Mas há aqui uma coisa que é... No outro dia assisti a um episódio, pá, em que era isto. Estava uma pessoa a desempenhar determinada atividade e não lhe estava a correr mal. Estava a correr tragicamente. Tragicamente. E, no entanto, ele estava, por causa da segurança injustificada dos betos, ele estava, é mesmo isto, a atitude dele, a atitude era, pá, como cá está, não é muito bom, pá, excelente, está a correr muito mas bem. O resto das pessoas estava a perceber O resto das pessoas estão no planeta, estão no outro planeta, não é? Estão no nosso, neste em que nós estamos a viver, estão na chamada realidade. No fim disso, no fim, apareceu um casal, disse-me assim: ouve lá, tu viste aquilo? O que era aquilo, pá? E eu, mas vocês não conhecem o fenómeno da segurança injustificada dos betos? E eles, não, o que é? Então foi isto que a gente teve aqui a ver. Foi isto que nós acabámos de presenciar. É isto, é assim que funciona. E este espanhol está na mesma. É ótimo, foi ótimo, excelente, correu mesmo bem, correu muito, muito bem. Eu não sei se isto se integra naquela coisa de... Não, críticas não. Então, só porque chegámos a este Mundial, a única equipa a quem conseguimos ganhar foi o Uzbequistão. 10 canalizadores do leste europeu e um gajo que joga no City. Da Ásia. Da Ásia Central. Da Ásia. Não é? A Ásia é muito grande. E há sítios da Ásia onde se joga bem à bola. Sim. A Ásia lá do fundo, os japoneses, os coreanos jogam bem à bola. A Ásia de cá, Médio Oriente, tem alguns gajos que jogam bem à bola. A Ásia Central, não há. Uns gajos, as bolas são estômagos de iaque, cheios de ar, e os gajos que ali ao pontapé, os mongóis, pim, de um lado para o outro. É isso mesmo. Mas eu acho que é isto, sabes? É esta coisa de... Não, criticar não. É só falar... positivo, coisas positivas. Por isso é que vocês não reparam ainda nesta tendência que é: os jogadores já não dão entrevistas a jornalistas, porque os jornalistas têm esta tendência para, olha, temos aqui queria confrontá-lo aqui com estes factos e tal. Não, influencers. Exato. Que usam uma peruca. Isso é que é giro.
Aí é que está uma conversa engraçada. Porque é falar positivo. E aqui não se critica. Aliás, ontem, quando o autocarro chega ao estádio, alguns jogadores vão portanto, desviam-se do seu caminho para o balneário para ir cumprimentar esse rapaz da peruca. Exato. Epá, é isso. Mas eles não cumprimentaram mais ninguém. Não fizeram uma brincadeira num dos jogos. Ali não se critica. Marcaram um golo e meteram a cabeleira. O Bruno Fernandes meteu Deve a cabeleira. Deve ser um gajo fixe. É fixe. E não critica. Ele pertence ao site do Cristiano Ronaldo. Criticar, que horror. Que horror. O Félix prometeu se marcasse que usaria essa peruca. Pronto, olha, não conseguiu, não cumpriu. Não foi dos que esteve pior. O João Félix. Não, Félix esteve. Mas por causa disso mesmo teve que sair. Sabes qual é o problema do João Félix? Ele faz bons passes para Cristiano Ronaldo, pondo a nu as insuficiências físicas do Ronaldo, porque os passos são bons, portanto um jogador normalmente chegaria à bola e aproveitaria. Não, vou ter de... Então. É que nós ainda por cima nem sequer cumprimos o protocolo. Tu estás a fazer umas observações sobre o facto de Cristiano Ronaldo já não ser o jogador que era, porque tem 41 anos, etc. Ora, tudo isso, na eventualidade disso ser possível, tem de ser prefaciado com o seguinte: é evidente que estamos todos muito gratos, não é? Estamos todos gratos, é uma coisa que é preciso dizer. É a gratidão, sim. É a Obrigado, gratidão. Ricardo. Obrigado. Toda a gente está a dizer, não, atenção, e a gratidão, coisa que eu não percebo, porque eu não conheço ninguém que diga assim, eu não estou grato de maneira nenhuma a Cristiano Ronaldo. Eu não percebo porque é que é preciso estar a dizer que estamos todos muito gratos quando não há ninguém a dizer o contrário. Eu acho que o país está bastante grato a Cristiano Ronaldo. Devo lembrar o único indivíduo vivo que tem o seu nome no aeroporto. Exato. Neste país. Tem um nome no aeroporto. Acho que o país gosta bastante de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi um grande jogador. Exato. E neste momento é um mediano jogador e na seleção é um mau jogador. Portanto, nem sequer se põe... Não se percebe. Porque ele diz que querem matar-me há 23 anos. Porque só agora é que começou a haver algumas críticas pelo facto de se pôr em causa os 90 minutos constantemente. Eu ponho em causa sequer a titularidade e já não é de agora, é já desde o fim do último Mundial. Ele deixou quando o Fernando Santos, antes de ser corrido da seleção, o pôs no banco. E a partir daí percebeu-se que o Cristiano Ronaldo não era o melhor jogador para aquela posição. Mas pronto, temos que realmente... Ele quando fez estas declarações, querem matar-me há 23 anos, isto foi curioso porque ele fez estas declarações em Dallas. E eu lembrei-me logo daquela série que dava quando nós estávamos a crescer, cuja frase mais conhecida era Who Shot JR, e aqui é Who Shot CR. É muito parecido. E a resposta o drama é muito parecido. Ninguém, no nosso caso, ninguém. Porque ninguém, de facto... Quer dizer, eu li as declarações da conferência de imprensa e é uma coisa, mas depois vês a conferência de imprensa e é outra, porque ele está divertido, está bem disposto, estava com boa e tal. Ainda assim, aquilo que eu sempre achei admirável no Cristiano Ronaldo era o facto de ele ter uma mentalidade que era mesmo muito pouco portuguesa, que é aquela mentalidade intolerante com a mediocridade, já está bom, assim já está bom. Era o contrário disso, né? Era um tipo exigentíssimo consigo próprio, impiedoso com a mediocridade e não sei o quê. E nisto ele é uma pessoa conhecida planetariamente, um dos maiores jogadores da história. E está numa conferência de imprensa e diz a um jornalista qualquer, ele diz, tu aí, eu sei que tu não gostas de mim, que eu decorei a tua cara. Não joga uma coisa com a outra. Não. Isto não é uma coisa do... maior de sempre. Está-se borrifando. Está-se a cagar. Quer lá saber se o jornalista gosta muito ou pouco ou nada. Mas é isso, acho que tem que ser adorado. É mais do que admirado enquanto futebolista, é adorado enquanto pessoa. Mas isso, o gajo resolve isso no divã. Na sua vida privada também? Não na nossa seleção. Quando ali a meio do jogo o Martínez, alguém lhe deve ter dito, isto não está a funcionar aqui, a ligação entre o meio campo e o avançado, isto não funciona, não existe, aliás, é desde o início do jogo. E o gajo pensa, espera aí, então a ligação entre o melhor meio campo do mundo, composto por 2 bicampeões europeus, considerados top 10 mundial, mais o melhor jogador da Premier League, não está a funcionar com o terceiro melhor marcador da Arábia Saudita.
Portanto, vamos tirar quem? Deve ser um dos gajos do Paris Saint-Germain. Claro. E não o terceiro melhor marcador da Arábia Saudita. Bom, mas vamos ouvir mais declarações. Eu já disse que o gajo é o terceiro melhor marcador da Arábia Saudita. Agora mesmo. Vamos ouvir mais declarações bonitas de Roberto Martínez a seguir ao jogo com a Espanha. Boa agressividade, defendemos muito bem. E depois, o que acontece nos jogos de oitavos do Mundial, há detalhes importantes, a bola pegar na barra, entrar ou não entrar, e a oportunidade no minuto 90 que é um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença, mas é um orgulho incrível pelo desempenho. Acho que a equipa esteve muito bem organizada, muito bem. Tivemos azar. Nós vamos buscar um espanhol. Os espanhóis ganham tudo. Pá. É o Nadal, é a seleção espanhola, é a Fórmula 1, são ótimos no basquete. Vamos buscar um espanhol e vamos buscar o único espanhol que tem mentalidade portuguesa. Tivemos azar. Ai, que azar. Pá. Atenção, olha, isto vindo para a próxima vai correr melhor. Vindo do selecionador que ganha a Croácia porque um croata foi cortar o cabelo uma semana antes. Não cortou. Não, exatamente. Deixou passar se 2 ele semanas. tivesse deixado passar. Se tivesse cortado as pontas, exatamente, não tínhamos ganho Aquilo era aquele bom. jogo. Mas já viste que é? Quando a gente ganha, pá, meu Deus, é mestria tática, é o pulmão, é o coração, é a Lusitanos. Quando perde, houve ali um detalhe, pá, houve ali um detalhe qualquer, sim, realmente. Mas Miguel, eu tenho que discordar em relação à mentalidade portuguesa, porque agora até pode ser assim, quando um gajo olha para a seleção e de facto os jogadores têm um ar, pá, estão sempre constrangidos. eles não estão felizes. Não, pá, estão sempre a olhar, Estão tensos. Estão tensos, não estão como os vemos normalmente nos clubes. Mas não foi sempre assim. Pá. Houve uma altura em que a nossa seleção, epá, tinha atitude, lá no Euro 2000, lá, quando nós estamos a perder 2-0 com a Inglaterra, aos 20 minutos, um gajo pensa, Sim. E ganha 3-2. pá, vai ser uma vergonhaça. Ainda por cima, naquela altura, nós não íamos a torneios. Tínhamos ido ao México 86, depois o Euro 96 e depois o Euro 2000. Exato. Epá, estás a perder 2-0 com a Inglaterra, que tinha o Beckham, o Shearer, e a pensar, pronto, vamos lá 5-0, que vergonha, pá, chegamos agora a esta alta roda, e os gajos vão e pumba, viram isto para 3-2, e chegamos e perdemos na meia final, pá, com um penalti, que é penalti, mas contra a França, levámos a França do Zidane até ao fim, e os gajos tinham atitude no Mundial a seguir, aquele jogo contra a Holanda, pá, e agora não tem. Para mim o melhor exemplo da atitude é faz falta isso. Cabo Verde. António Oliveira para Zé Domingues, pá. Para Zé Domingues, sim. Jogo de apuramento para o Euro 96 contra... Acho que é contra a Áustria. Contra a Áustria, sim. Estávamos a perder 1-0 e António Oliveira manda aquecer Zé Domingues, e vai pô-lo a jogar e diz... As imortais palavras. Exatamente, Zé, vamos aí mostrar a esses nazis de merda que também não joga a bola. Exatamente. É assim mesmo. É isso, pá. Convocar, coisa que o embaixador austríaco disse: mas é muito triste isto. Os austríacos têm que resolver aquela questão, porque realmente, pá, não eram os nazis, mas eram nazis adjacent, não é? Isso fez-me lembrar também um documentário. E vai mostrar, realmente tu também não joga a bola, pá. Sim, isto faz-me lembrar um documentário também sobre o Sporting de Sousa Sintra. Então acho que era uma reportagem em que eles seguiam o Sousa Sintra numa noite europeia. Iam ter um grande jogo, Bolonha, e o Sousa Sintra vai ao balneário tentar motivar o seu avançado, o avançado do Sporting, com a imortal frase: mostra a estes gajos que não és uma merda. E acho que ele mostrou, atenção, não, acho que marcou, não? Já não me lembro, mas resultou ou não resultou? Pensei que ias falar da vez em que ele, porque também acho que era na véspera de um jogo europeu, que ele atira uma garrafa de vidro pela janela do carro e parte a janela. Estava fechada. Estava fechada. Pá, deixa-me só, ainda bem que falaste do Sporting, porque há aqui uma coisa que eu tenho estado a pensar nisso, que é uma das razões pelas quais o Cristiano Ronaldo joga sempre, pá, e os 90 minutos, é a importância que ele tem comercial para a Federação. Teres os patrocínios, os endorsements, por teres do Cristiano Ronaldo ou não teres, deve ser uma diferença brutal de dinheiro à conta disso. E
Mas desportivamente, houve uma altura que aquilo andava de mãos dadas com a performance desportiva. O gajo era bom, realmente. Agora não, desportivamente. E faz-me lembrar, na altura, uma frase que se atribuía ao Soares Franco, do Sporting. Não sei se ele disse mesmo isso, mas começou-se a achar que ele tinha dito. Que era quando o Sporting ficou 4 vezes seguidas em segundo lugar, com o Paulo Bento. E ele dizia, segundo lugar é a melhor classificação. Porque vais à Liga dos Campeões, então dá o dinheirinho, e não pagas os prémios que tens que pagar por primeiro lugar. Aí, pá, incrível. Eu estive à procura, não encontro a frase, portanto foi-lhe atribuída, mas esse espírito estava lá. Esse espírito, infelizmente, existia no meu clube, que é, isto é um desporto, mas calma lá, há aqui coisas mais importantes, a coisa comercial. Miguel, não era no nosso clube, gostavas que a gente tivesse esta ambição de ficar em segundo? Em épocas como esta, não é? Não sonhas com isso, está de barriga cheia. Tiveram mais ou menos, que o vosso treinador disse que isto contou como um campeonato. Sim, zero. Olha, até o próprio João Martins está a suspirar. Acho que é a primeira vez que o Sr. Martins suspira desta maneira. Nunca tive exasperado neste podcast. Sim. Bom, vamos... Mas olha que eu atenção, sim senhor, realmente calhou-nos. Porque, reparem, 2026, a final da Liga dos Campeões é disputada por uma equipa orientada por um espanhol e por outra equipa orientada por um espanhol. A Liga Europa é ganha por uma equipa orientada por um espanhol. O único espanhol que não sabe orientar como deve ser foi o que nos calhou a nós. Sim. Mas eu também não gosto de estarmos aqui. É porque esta coisa, isto é facílimo, bater no espanhol, não é? Bater no espanhol. Parece dar a ideia que a equipa são 11 Nossas Senhoras de Fátima, nas quais não se pode tocar. E depois no banco está um vilão de um espanhol que tem toda a responsabilidade do que aconteceu. Ora, já agora vamos então dizer, Diogo Costa, sim senhor, defesas impossíveis, retardou ao máximo a vitória dos espanhóis. Nuno Mendes, uma locomotiva enquanto aquilo funciona. Aliás, quando o Nuno Mendes sai, quando é substituído, Portugal terminou. Exato. Em termos ofensivos. Acabou-se. Já não havia ninguém a construir as jogadas. E é um lateral esquerdo. Eu recordo aqui, vocês viram Cabo Verde contra a Argentina? Sim. Eu quando eu estava a torcer por Cabo Verde, evidentemente, como sabem, sou um semi-cabo-verdiano. Eles não sabem, a embaixada também deles não reconhece, mas eu sou. Aliás, vou para lá, passo lá boa parte do ano. E eu pensei, quando os argentinos marcam o primeiro, pensei, pronto, isto agora vai tudo para água abaixo. Não, 1-1. E depois os argentinos marcam o segundo, eu, agora isto vai por água abaixo. Não, 2-2. Aliás, o segundo golo, não sei se reparaste, Miguel, foi marcado por um jogador que agora deve valer mais dinheiro do que... Eu sou o único benfiquista que gostava de Lopes Cabral. Mas repara, eu estava doido com o facto de ter sido um jogador barato, porque eu acho que é importante comprar, e lá o Filipe, o vosso dirigente do Sporting, ia concordar comigo, é importante comprar jogadores baratos. Nem todos os jogadores têm que custar 20 ou 25 milhões. Mas a gente agora é só a loja dos 20. Ter a inteligência de comprar jogadores baratos que vêm receber ordenados acessíveis. Lopes Cabral chegou ao Benfica e eu fiquei maravilhado para já com o facto de ele marcar cantos e livres, com os dois pés, tanto com o pé esquerdo como com o pé direito. Depois, joga à esquerda, joga à direita, pode jogar a lateral, pode jogar a extremo. Só isto faz de Lopes Cabral um grande jogador para ter no nosso plantel. É um jogador útil. Sim. Não queria acreditar quando ele é afastado da equipa. Porquê? Por uma coisa que fez a seguir a um jogo. Não foi pelo seu rendimento durante os 90 minutos. Foi porque foi pedir a camisola a Vinícius Júnior. Portanto, o nosso clube faz isto a jogadores. E depois agora vendemos lojas barato antes do Mundial, que é sempre boa ideia. Ele vai ao Mundial, mas vamos vendê-lo antes do Mundial. Mas tirando esses dois jogadores, não é? Não há ninguém que nos tenha que a gente possa dizer grande Mundial, sim senhor. Sim. Não há. Muitos porque tiveram em campo e não jogaram grande coisa, e a maior parte deles porque não entrou. Mas eu acho que não podemos esquecer o seguinte: há aqui realmente uma gratidão que nós temos todos
Uma gratidão. Obrigado, Ricardo. Há 5 minutos não agradecíamos a Cristiano Ronaldo. É sempre ele a lembrar-se disto. Nós nunca nos lembramos, Diogo. Parece uma Eucaristia. Parece uma Eucaristia em que também se repetem sempre as mesmas coisas e nós temos que fazer isso. Não somos só nós. Vocês já repararam o comportamento dos colegas dele da seleção? Acaba ontem o jogo, mais uma vez, anteontem. Cristiano Ronaldo isola-se. Porque, aliás, perguntam-lhe o que é que ele disse aos colegas no balneário depois do jogo e ele diz, não disse nada. Pois, obviamente, é um grande líder. O isola-se, ele quer aparecer, sabe que as câmaras estão todas nele, é normal. Ele podia estar a conversar e a confortar os mais novos, a cumprimentar os adversários. Não, ele está sozinho. Ou seja, mesmo que ele estivesse a fazer isso, ia estar sempre a ser filmado, mas não, ele isola-se. Depois começa a convocar as lágrimas, já não é a primeira vez, sinceramente, à primeira vez um gajo diz, coitado, chorar à quinta vez, é como às crianças, vai chorar lá para dentro. Sabes porquê? Porque aquele estádio de Dallas tem o maior ecrã do mundo e ele devia estar a gostar muito de se ver naquele ecrã. E então, ele tem fica ali no meio... E depois já me perdi. Onde é que eu estava a falar aqui? Estamos a falar nós temos de ter um jingle sobre este tipo de coisa que eu não me lembro. Sobre a liderança ou então do o Ronaldo. patrocínio mesmo ao fã. Não, da liderança era outra coisa. Sim. Há bocado falaste. O Ricardo estava a dizer, é um tipo que se superava. Ele na altura, ele liderava pelo exemplo. Exato. Por isso é que ele era o líder, é o capitão das equipas onde ele está, porque é o tipo que corre mais, que se esforça mais, treina mais. Havia aquelas histórias que eu acho que são verdade, que se falava aqui em Portugal, quando eles começaram a ter o centro de alto rendimento, já amor onde eles iam. Ele ia ao ginásio a seguir ao treino 5 vezes por semana. Chega mais cedo, os outros não vão. Exato. Aquelas coisas, por exemplo, quando ele está quando ele chega ao Sporting, e mete uns pesos nos tornozelos e vai fazer corridas com os carros para a estrada. Quando o semáforo muda para verde, ele vai faz sprints para ganhar ao carro. E ao que parece, o Sporting tinha um plano, não é, de desenvolvimento para o atleta, mas ele queria ir mais vezes ao ginásio, então o Sporting fechava a porta à chave e ele entrava pelo telhado. Contam-se assim umas histórias dele ir arranjar maneira de entrar, ter essa vontade, exato, essa fome. Coisa que é tal coisa, é liderar pelo exemplo. Exatamente. É os outros olharem e pensarem assim: ok, eu sou milionário com 23 anos, mas isto é o meu trabalho, Ele nunca se deixou convencer por isso. Nunca se deixou convencer por isso. Aquilo é o trabalho dele e ele levou-o a sério, até à última. Só que um líder não é só isso. Pois, exato. Para já, porque neste momento ele já não é um líder nesse sentido, porque já não é o que corre mais e, pelo contrário, ele fisicamente já não... Eu acho que o Cristiano Ronaldo levou demasiado à letra o nome da posição dele, avançado fixo. É fixo, está bem, Cristiano, mas... Mas as outras coisas da liderança, de incentivar os colegas, corrigi-los, mas corrigi-los de uma maneira que não seja, aqueles movimentos dele leva ao golo e vê os bracinhos a fazer de cima para baixo, irritado, parece uma criança, isso é insuportável, isto não é um líder. E que não haja mais ninguém lá dentro, nenhum daqueles tipos, que também são líderes nos clubes dele. O Bruno Fernandes é o capitão de uma das maiores equipas do mundo, os maiores clubes do mundo. Que não diga ao gajo, está calado. É um balneário. Normalmente nós dizemos sempre, o balneário do Real Madrid tem 3 grupinhos, o do Barcelona, eles... E tem lideranças lá várias e muitas vezes em conflito e depois ganham coisas. Este aqui só tem um líder, o resto baixa tudo as orelhas, não se vê nada. Estes gajos vão ter que ganhar tomates. Mas ontem, na conferência de imprensa de Roberto Martínez, os jornalistas portugueses não lhe fazem nenhuma pergunta sobre o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado em campo 90 minutos e sobre Gonçalo Ramos não ter entrado. A pergunta é feita portanto, ainda há as perguntas dos jornalistas espanhóis, e a pergunta é feita por um jornalista que fala em inglês, não sei exatamente se ele é inglês, e entanto foi aí então que Roberto Martínez respondeu a essa questão. Hoje não é um dia bom para analisar o porquê de não ter tirado o Cristiano, porque fisicamente ele está totalmente capaz, ou é totalmente capaz.
we need his experience, so it would make precisávamos da experiência dele. Se tivéssemos, foi aquilo que falámos, para quem não nos ouviu, estaria Martínez a guardar Ramos para o prolongamento. É isso que ele está a dizer. Cucurella arriving the last step. We consider the goal that is not typically consideramos um gol que não é habitual, até pela forma como a Espanha costuma jogar. Atenção, viram isto? Portanto, é um golo que não é típico da Espanha. Não é típico da Espanha e é daquelas coisas que eu levo a mal. Então vocês fazem uma coisa que não costumam fazer, pá. Então uma pessoa... Acontece-nos com cada coisa. Preparámos uma jogada. Vocês sim, uma coisa que vocês costumam fazer e de repente inventam aqui uma coisa... Ainda por cima nem é mesmo um gol típico da Espanha. Eu devo dizer o seguinte, bastante típico. O marcador de Espanha foi o Merino, que é do Arsenal, e eu sigo a equipa do Arsenal. És adepto do Arsenal, Miguel? Eu sou adepto do Arsenal em Inglaterra. É repugnante. O Benfica não joga em Inglaterra. Se jogasse em Inglaterra, era do Benfica. Eu tenho um clube estrangeiro. Ora bem, eu no estrangeiro tenho um clube. Eu adoro o Barcelona. O Barcelona é tão bom. É o Benfica, só acabou-se. O Arsenal. A monogamia. O Merino chega ao Arsenal para jogar no meio campo, mas entretanto o Arteta descobre que o Merino tem uma chegada à área, como se costuma dizer, extraordinária. Então começou a pô-lo mais à frente no campo. E, esta época, chegou a jogar, muitas vezes, a ponta de lança. Sim, em vez dos jokers. Portanto, não se pode dizer que seja uma surpresa esta subida do Merino para a grande área. Isto é o que ele faz imensas vezes. Não é nenhuma surpresa para quem vê os jogos dos adversários. Mas é uma surpresa para a equipa portuguesa que está junto há 15 dias e tenho a certeza que nenhum daqueles caramelos faz isso nos treinos. Porque têm medo de estar a pisar nos terrenos de Cristiano Ronaldo. Não vão aparecer num sítio onde devia estar Cristiano Ronaldo. O gajo diz uma coisa... Como é que ele diz que não faz sentido tirar Cristiano Ronaldo para pôr Gonçalo Ramos nos 90 minutos? Se no último jogo nós ganhamos a Croácia tirando Cristiano Ronaldo e pondo Gonçalo Ramos durante os 90 minutos. Expliquem-me isto. Mas ele explicou. Não faz sentido. Ele disse, Como? Ramos ia entrar no prolongamento. E os espanhóis não respeitaram isso. Aliás, eu acho que ele estava a guardar o Ramos para a final. Achas que os espanhóis marcaram o gol porque tiveram medo do Ramos? Pirraça, exatamente. Só pirraça. Os espanhóis perceberam que vinha aí o Ramos. Os espanhóis também queriam ir a penaltis, mas pensaram: espera, mira, ele vai a poner al Ramos, marca já. Despairar já. Mas olha, quando ele diz, aos 90 minutos, o Cristiano Ronaldo estava perfeitamente capaz. E a verdade é que estava. Porque eu estava tão capaz lá em minha casa, aos 90 minutos, como tinha estado aos 0, sentado no sofá. Não fiz fui 2 vezes à cozinha buscar imperiais. Estava capaz. Acho que o Cristiano é a mesma coisa. Vocês sabem quando o realizador de um jogo de futebol, com a opção de mostrar um plano, pretende fazer um raciocínio? Às vezes, por exemplo, a equipa está a perder e o realizador filma um suplente que está no banco e portanto, querendo dizer com isso, olha, este suplente já devia ter entrado. Eu acho que o realizador do jogo fez isso. Porque no início e ao longo do jogo mostrou nas bancadas Javier Bardem. Como quem diz, este jogo não é para velhos. Portanto, era um comentário, um comentário a Cristiano Ronaldo estar em campo. Parece-me. Posso estar enganado. Eu, como vocês sabem, eu gosto imenso de irracionalidade. Gosto muito de irracionalidade e acho que ela tem lugar no futebol, não é? Um gajo está na bancada e está... Morre, mata! Com certeza. E bem. Não todos nós. É o sítio dela. Não, é o sítio dela. Agora, depois... Quando o jogo já passou e não sei o quê, estamos a falar sobre ele, ou não és um adepto, és o presidente, ou és um dirigente, ou és um jogador, ou és um treinador. Se calhar aí, se tu tens a mesma irracionalidade do adepto que está durante o jogo com a veia do pescoço de fora a chamar nomes às progenitoras dos adversários, alguma coisa está mal. E o que é curioso?
é que ao longo desta semana, para já, não é preciso ir ao longo desta semana. Vocês lembram-se da teoria sobre numerologia do selecionador nacional, não é? O 6 ia-nos dar... aqui... E eu percebo, porque há uma corrente de pessoas que acha então, mas agora vamos ser céticos em relação à numerologia? Então, mas e se calha, não é? Aquilo ser uma coisa até gira e é outro tipo de sabedoria, quem sabe se não é. Não é realmente estupidez. É estupidez, é uma coisa difícil, que é estupidez com números, não é? Porque uma coisa que era suposto ser há números, há racionalidade e rigor. Não. As pessoas arranjaram maneira de fazer estupidez com números. E, portanto, foi o que aconteceu. E ao longo da semana toda houve este pensamento mágico, que começa com... Bom, realmente nós ficámos em segundo num grupo. Nós não conseguimos ganhar um grupo com Colômbia, Uzbequistão e Congo. Olha, sabes? É melhor assim. É melhor. Porque agora estávamos a jogar com a Suíça, não é? E tínhamos jogado com o Ghana, e é melhor Croácia e Espanha, porque Portugal tem mais facilidade com equipas mais fortes. Querem que eu repita este raciocínio? Não, Portugal tem mais facilidade com equipas mais fortes. O teu adversário ser mais forte do que tu, por exemplo, tu vais jogar boxe. Quem é que tu preferes? Mike Tyson. Um gajo mais forte ou um Lingrinhas? Não, tu queres o mais forte. Todos estes argumentos, andar à procura de uma racionalidade em coisas que são patentemente falsas. Sim. É claro que é melhor jogar com a Suíça do que com a Espanha. Calma, Ricardo. Claro que é melhor jogar com a Suíça do que com a Espanha. Mas lá está, ainda estávamos a falar disso há bocado. Quando ele diz, quando o Martínez diz, não, Colômbia é indiferente ganhar ou perder com a Colômbia, ou seja, ultrapassá-la na classificação, porque os percursos, basicamente é o que ele diz, são indiferentes, e quando ele diz isso, mostra que não há ali preparação, não se vê estudo, ou seja, estão sempre naquela postura, seja o que Deus quiser, o que o Senhor nos enviar nós lidaremos e está escrito. Mas ainda bem que falas é esquisito, percebes? É um desporto que movimenta bilhões de euros e em questão em que as coisas são enfim, programadas com rigor, ou pelo menos é o que tu suspeitas que deve ser, e depois é curioso que vamos jogar no dia 6, portanto... Não, e é tão difícil perceber... Isto é o equivalente a eu levar cuecas novas para o jogo porque me dá sorte, pá. E é tão difícil perceber como é que ele no último jogo ganha, tirando o Ronaldo e pondo o Ramos durante os 90 minutos, funciona, e ele neste jogo é irracionalidade total. Qual é o problema? Não faz isso. Qual é o problema Como? O Ramos deve ser um gajo muito aporreiro. Deve ser um gajo muito a porrer para ter no banco. Exatamente. E deve contar umas anedotas. Anedotas. E deve depois ser um profissional que não faz ondas. Eu não estou a dizer mesmo, o Martínez não quer que ele saia a dizer, porque ele de vez em quando diz: Mister, muito bem, vai buscar, quero uma água. Oh Mister, porra, Mister, esse fato fica-lhe mesmo muito bem. É um gajo porreiro. É muito giro, mas deve ser mesmo que tem o fundo de verdade, que é um profissional que diz assim: olha, o treinador é que decide. Como é que o gajo se sentirá? Como é que o gajo se sentirá? Aliás, as declarações dele depois do jogo contra a Croácia foram incríveis, porque ele diz: não, lá, quando quiserem, ponham-me a jogar que eu marco. É um gajo que está lá. Sarcasmo, havia algum sarcasmo e bem. Eu acho que ele não sente nada, Zé Diogo, porque, como sabes, a carreira dos futebolistas é longa e há mundiais todos os meses. Exato. E portanto, olha, perdeu este. E não há o próximo. E não há certeza que Cristiano Ronaldo não queira jogar o próximo, apesar do que disse no fim deste. Mas, por exemplo, contra a Croácia, não sei se vocês repararam, porque não sei se têm o meu olho para futebol, mas Gonçalo Ramos, quando entra, não é só marcar o golo. Ele vai marcar o Modric. Quando Portugal não tem a bola, ele está ali a tentar neutralizar o playmaker do adversário. Eu acho que o golo não foi suficientemente louvado. Porque são 3 croatas que fazem uma sanduíche de Ramos. Aquilo é uma sandes de Gonçalo Ramos. O pão são os croatas e o fiambre é o Gonçalo Ramos.
E ainda assim, ele marca... Não... Afembrou bem. Exatamente. Pá, aquilo é uma coisa, de facto, notável. É realmente interessante. Se o Martínez é assim tão supersticioso como aparenta, não é? Um tipo que liga esta coisa dos números e das somas. É muito giro, porque os números dá para tudo. Não chamamos para tudo. Não. Ele chamou para tudo. O 6, este não consigo fazer um 6 com isto. Espera aí que eu consigo arranjar um 5 e um 1 e a soma vai dar. Mas como é que um tipo que é supersticioso, pá, não tem esta fezada que às vezes os treinadores dizem que é pá, este gajo está. Ele tinha essa fezada, só que tinha a fezada para o prolongamento. Ele não contava com o facto dos espanhóis quererem marcar gol nos 90 minutos. Mas ainda bem que falámos sobre a Colômbia, porque ele no final do jogo com a Colômbia, ele também, Roberto Martínez, também teve declarações muito assinaláveis. O jogo foi, para nós e para a Colômbia, um jogo fantástico. Estamos a falar de duas equipas que já estão apuradas e pode ser que o terceiro jogo seja uma formalidade, seja um jogo para continuar. E não foi isso. Foi duas equipas com um foco de tentar ganhar, de chegar à baliza. E para nós foi um teste muito, muito valioso. Um teste muito valioso. Até me custa de repetir o que ele disse. O terceiro jogo da fase de grupos que dá acesso ao primeiro lugar, que permite ir para o outro lado do quadro, jogar com o Ghana e a Suíça, é uma formalidade, né? Podia ser uma formalidade e é um teste valioso. Mas repara, até podia ser um teste. Então usasse-o como um teste. Pá, metia o Ramos, dava-lhe 90 minutos, experimentava coisas novas. Pá, deixa cá ver. O Ramos, o Trincão, pá, mudava ali a defesa, experimentava o Mateus Nunes, não sei. Não. É manter, é um teste, mas vamos manter aquilo que temos feito. E eu questiono o jogo fantástico, pá. Não foi fantástico. Não foi fantástico. Eu adormeci. Foi mais um jogo em que, portanto, este chorão que disse, pois, temos azar, bola na barra, foi mais um jogo em que, se um colombiano calçasse o 42 em vez do 45, a gente tinha perdido o jogo. Outra vez. Sim. Também a seguir destaco aqui uma frase de Roberto Martínez depois do jogo contra a Colômbia. Amanhã começamos o Mundial, o segundo Mundial. Diogo, a seguir à Colômbia começa o segundo Mundial. Sim, o segundo Mundial, que é para sabes porque é que ele diz isto? Que é para o Cristiano Ronaldo ter mais um recorde. Ele jogou em 7 mundiais. E, portanto, Martínez fez a proeza de perder 2 mundiais no espaço de dias. Uma semana, dois mundiais. O primeiro ficou em segundo. O primeiro ficou em segundo. Este tipo, e mais mundiais houvesse. É incrível. Lá, esta coisa dos 2 mundiais. Vocês lembram-se de Scolari? Tinha alguns defeitos, mas tinha uma qualidade. Ele realmente empolgou. Aquela maneira dele falar, aquele jeito brasileiro, e o facto também do Euro ser em casa também ajudou. Mas ele empolgava. Este tipo é um burocrata, um burocrata do futebol. Eu não percebo nada de futebol. Agora, as pessoas todas que não são do mundo do futebol dizem sempre, eu não percebo nada de futebol, mas ele também não. E Scolari tem ainda antes de ser selecionador de Portugal, o Scolari foi campeão do mundo. O Scolari, no Mundial 2002, não levou o Romário. O Romário, que era campeão do mundo, que era dos melhores avançados de sempre. E ele não levou. Achou que, para o que ele queria, para aquele tipo de equipa, e também para a confusão que ele arranjaria lá dentro, não sendo titular, não era uma equipa que tinha o Ronaldo, e ele deixou em casa e foi campeão do mundo. Levou apenas um tridente ofensivo que toda a gente tinha sido bolador, não é? Não, depois seria. O Ronaldinho seria. Mas está bem, mas e na altura foi alvo daquela ira brasileira com o futebol, esperas à porta da federação com manifestações e tal. Mas ontem Martínez despediu-se da seleção, disse que já não vai continuar e no final disse que foi recebido em Portugal com muito carinho. E eu a isto respondo da seguinte maneira:
vem cá agora a Portugal para ver como é que tu és recebido, Roberto. Anda cá. Olha, vocês Anda. Tem sido referido sempre este Mundial como The Last Dance. Eu adoro agora esta coisa da Last Dance por causa do documentário do Michael Jordan, não é? Não sei se a expressão era mais antiga do que isso. The Last Dance do Cristiano Ronaldo. Vocês acham que vai mesmo ser? É porque eu sinto que ele continua com grandes condições para nos continuar a dar baile. Portanto, não sei, acham que ele vai... Sim, eu acho que há algumas declarações preocupantes. Acho que, nomeadamente, há uma semana, portanto, acho que foi depois do jogo da Colômbia, acho eu, Rafael Leão tem umas declarações muito curiosas. Obviamente que queremos, né? Queríamos na preparação e agora chegando aqui, queremos dar esse troféu ao Cris, que é o que lhe falta. Durante a preparação ele... Portanto, nós queremos dar o troféu do Campeonato do Mundo ao Cristiano Ronaldo, não ao povo português. O povo português não merece. Bem, nem por ele, nem por o troféu. Nem ele próprio. Rafael, tu queres ser campeão mundial? Eu não faço questão. Mas olha que o Cristiano Ronaldo quer muito. Então vamos conta comigo. Arregaçar as mangas. Mas é este o problema daquele balneário. Isto está aqui chapado o problema. Aquilo precisa de ser fumigado. Até isto eram só conjecturas. Isto é decisivo. Estas declarações são escandalosas. Já me lembro o que eu queria dizer há bocado. Agora, se calhar, então os ouvintes devem. Que aquela parte em que acaba o jogo e o tipo fica sozinho e vai lá toda a gente dar-lhe um passou bem, um abracinho. Todos os companheiros dele estão na mesma situação, estão lixados por terem perdido, de serem eliminados do Mundial, mas todos se sentem, vão lá pedir desculpa, que tem que ir lá dizer Cris, é pena, falharam. É pena também para eles. Sim. E se eu percebo alguns dos miúdos mais novos, o João Neves, quando começou a jogar a bola, o Cristiano Ronaldo já era o Cristiano Ronaldo, mas faz-me confusão ver homens de 30 e tal anos, o Bernardo, o Bruno Fernandes, a irem lá também a sentirem-se na mesma obrigação de pronto, fica como se fosse, era uma coisa gira que tu querias. Exato, e realmente desculpa lá, não te ajudámos. Não, toda a gente está ali em pé de igualdade. Bom, mudança de conversa. E vamos agora a um momento de grande nostalgia para muitos de nós. O homem a quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. E eu digo, então mas como é que é? E os gajos, e tal. E eu, e tal não. E tal não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, não sei o que mais. E o camandro. E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Porque isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar, eu quero trabalhar, e dizem-me, como eu aqui ouvi, dizem-me, não sei o quê, mas que é isto? Que é isto? Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente, sim senhor, dou-me bem, para mim está tudo bem, e fazem-me isto, e há gajos que andam para aí, fazem 30 por uma linha, e depois passa tudo incólume, que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho, deixo de vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios onde inclusivamente malta me diz, e tal, sim senhor, e é para lá que eu vou, deixo de vir aqui, porque quando eu vejo cá aí palhaços, que falam, eu não os vejo a fazer nada, fico chateado, com certeza que fico chateado, está a perceber? É realmente uma rábula. O casaco que eu tinha era de fazermos uma coisa da La Redoute dos sketches. O casaco era de José Diogo Quintela, os óculos eram do pai de José Diogo Quintela. Eu posso ou não ter um familiar que se exprime nestes termos. Nós estávamos interessados em fazer tentar prolongar durante o máximo tempo possível um discurso que fosse completamente vazio de significado. E pronto, e depois conseguimos que marca? Conseguimos 1 minuto e 50 segundos. E 27, assim. conseguimos 1 minuto e 27. Só que depois batemos o recorde mundial. Francisco Penin, 1,25. 1,25. Francisco Penin, que era diretor da SIC Radical, pôs isto como separador, ou seja, intervalos de programas e não sei o quê. E então isto começou a tocar muitas vezes. Exato. A tocar muitas vezes. E pronto, foi até toda a gente. E era
já nem digo redes sociais, isto é pré-YouTube. Pois é, quase. É mesmo no. Isto circulou por mail e não havia por YouTube mail. ainda. Estás a ver, ao Sr. Martins? Exatamente. Não é? Agora é facilidade. No nosso tempo era uma sardinha para 3. Computador aí a fazer, a encontrar logo tudo, pá. Mas isto foi gravado no Jamor. No Jamor, pois foi. Um dia de gravações, foi logo dos primeiros dias de gravações de Gato Fedorento. Pois foi. No Jamor, e o facto de ser ali, na cidade do futebol, lembra-me da gratidão que todos nós obrigado, temos de ter. É que é sempre o Ricardo, nós esquecemos sempre, pois é. Quem somos nós? Pobres e mal agradecidos, é nós somos, Miguel. A gratidão. Esquecemos de referir, aliás, a gratidão, porque antes de Cristiano Ronaldo não havia nada, nunca tínhamos ganho nada, como ele fez questão de referir, e agora temos um europeu e 2 Ligas das Nações. Não esquecer as Ligas das Nações. Cujo nome completo é Ninguém Desliga das Nações. É a taça da Liga das competições internacionais. Bom, este podcast vai de férias, voltamos em setembro, mas antes vamos estar ao vivo na Mockfest no dia 28 de agosto, uma sexta-feira, às 20 horas. E suponho que os bilhetes já estarão à venda, não faço ideia já. Agora é que tu disseste, olha, na Vorten Mockfest. Agora já não há, neste momento já não há. Exatamente, a Vorten Mockfest. E portanto, até lá. Vemo-nos nessa festa. Assim vamos ter de falar de outra maneira. É um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Frederico Góis, coordenação de Joana Beleza e direção de Daniel Oliveira.